Se me mostrar isso aqui, eu vou falar, é lindo de morrer, fofura, não tem nada para falar. O que, que eu vou falar? Comparando com a imagem de referência, Sim. né? Então, tá aqui, fofuríssima. Você soube muito bem manter as partes claras, a luminosidade, que normalmente é o mais comum erro de quem está começando, é fechar demais e não deixar esse Uhum. brilho, né? Que eu falo que é o branco do papel, é o branco do açúcar, né? Então você manteve, graças a Deus, aqui, pintura suave, que Uhum. muitas pessoas ainda não conquistaram, você já conquistou. Pouca Uhum. tinta no pincel, expressividade dos traços aqui, né? Expressividade significa o quê? Você está com a mão solta, você está confiante. Uhum. Porque quando a Uhum. pessoa não está confiante, ela não consegue umas pinceladas decididas, assim, e livres, né? Então, Sim. isso está super beleza. Outra coisa que você conquistou, que eu fiquei muito bem impressionada, que você conseguiu fazer um biscoito que é do formato do personagem e encaixou direitinho o desenho, que isso também já é uma conquista É, que esse não é foi o fácil. primeiro biscoito que eu tentei fazer assim com a pintura. E qual foi a técnica que você usou de transmitir o desenho, de transferir? Foi o carbono, né, que chama, que é passar para o papel manteiga, o desenho com grafite, e Não coloquei para o foi, biscoito. E não foi exato, sim, não foi exato. não Aí foi até projetor, porque com isso, projetor é mais até um as pouquinho mais fácil. mãozinhas, o pescoço ali que eu tentei adaptar mais. Foram as regiões que eu mais, assim, tive que dar uma adaptação para ficar bem, né, rente à borda do biscoito. As Aham. orelhas é mais fácil, foi bem mais fácil. Sim. O que foi difícil mais para mim foram as patinhas e adaptar o pescocinho ali. Mas porque o biscoito ele sempre vai deformar um pouquinho e Uhum, muitas vezes ele não vai ficar exatamente igual ao formato do cortador, né? uhum, Ou do molde, né? Então, muito uhum. provavelmente você teve que ajustar, que dançar com o risco em cima dele, né? Isso, isso. Dei uma dançada e vi que alguns traços ali estavam muito pro interior do biscoito, não estava tão na borda, né? Então eu fui aumentando depois para fora, até ficar rente. Aham. Ah, ficou perfeito, perfeito. Hum. E agora vamos. A expressão dele, também botei o elogio da expressão, porque quando você não encaixa direitinho a distância dos olhos, é, a sobrancelha no lugar exato, tal, ela aí dá bastante diferença de expressão. Uhum. E eu Uhum. percebi que a expressão está bem perfeita. Eu já tinha feito alguns outros, poucos, acho que uns dois biscoitos antes, mas não desse modelo, de sem tentar fazer os olhos, né? Então, os olhos para mim é o grande desafio e o rosto para fazer ainda na pintura, né? Porque antes do modelo da foto, já tinha feito outros e que a expressão mudava completamente, assim. Aí eu tinha que fazer um outro biscoito para ficar o mais próximo à emoção daquela referência que eu queria dar, né? Nesse eu Uhum. fiquei um pouco mais satisfeita, mas não totalmente satisfeita com os olhinhos dele. Uhum. Você viu o bolo da Rebeca, de 2 anos, Vi. que eu fiz? Eu comecei pelos bichinhos, que eram os mais fáceis, eu fui pintando e armazenando os biscoitos. E aí, no dia, acho que um dia antes que a gente cantou parabéns aqui, eu fui fazer a bonequinha, que era a Rebeca estilizada. Aí, Uhum. quando eu fui passar o risco do rostinho dela, eu tava, sabe, você tá com pressa, tá pensando mil coisas ao mesmo tempo? Eu passei assim, sambou um pouquinho e não ficou exatamente no lugar que deveria. Se você Uhum. faz isso com a roupa, outra coisa, não tem tanto problema assim. Mas o rosto, ele é muito gritante. E aí, quando eu fui tentar corrigir, era impossível, porque eu usei um grafite muito escuro.
Isso também é uma dica importante, a gente fazer sempre com um grafite mais clarinho, porque caso não fique ok, né, a gente consegue refazer, consegue dar uma modelada no risco, né? E aí, assim, cagou o trabalho, e eu não ia ter tempo de eu assar outro biscoito. Eu falei, não vai ter Rebeca no bolo, vai ter só bichinho, então. Aí eu falei, não, cara, eu queria muito que tivesse Rebeca no bolo. Aí eu tive que fazer uma outra camada de glacê por cima daquela e secar de novo. Ficou uma carapaça grande, assim, mas não era para cliente, era para mim mesma, e consegui desenhar o roxinho. E aí acabou dando certo. Eu sinto que eu peso um pouco, carrego um pouco demais a mão para fazer os detalhes do rosto, porque na roupinha, no resto do corpo, tá ok, assim, fazer um traço mais, vamos dizer assim, grosso, mas nos olhinhos tem que ser uns cíliozinhos muito, 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 muito fininho para ficar delicado. Aí eu acho que eu ainda não tô conseguindo, sabe, ter uma mão de pena, assim, Mas tá levezinha. bem bonitinho. Assim, eu vou falar do que precisa melhorar um pouquinho, mas esse tá muito show, não tem muito o que falar. Mas depois a gente vai falar que eu já botei aqui na lista das coisas para falar que uma coisa muito importante que você conquistou diversas coisas super importantes. O que você conquistou também é justamente o contorno, você conseguiu estar fino, onde precisa estar fino, e justamente esse contorno que eu falo muito naquele trabalho da Beatrix Potter, que é um contorno não previsível, né? Ele não é todo da mesma espessura. Você deu essa expressividade, você saiu do previsível, né? Conseguiu botar a expressividade no contorno, e isso é de quem tem mão leve. Quem tem mão pesada não consegue esse domínio. Então, acho que tá no caminho. Eu ainda acho que eu tenho uma mão um pouco pesada, mas vamos ter uma segunda Vamos aqui opinião de quem entende. Vamos pro modelo. Deixa eu aumentar aqui. Você tá vendo bem o modelo? Assim. Aí, assim, não tem como a gente fazer idêntico, a gente nem quer fazer idêntico, porque existe uma assinatura do traço, né? Uma personalidade do traço de cada um. E justamente a graça é essa, né? Então, assim, vejo pouca variação em termos de qualidade em relação aos contornos, a essas linhas aqui que mostram um pouco a direção dos pelinhos, né? As postinhas. Assim, a única coisa que eu vi, que eu falei, isso aí podia melhorar um pouco. Mas também pode ser que tenha relação com a foto. Esse sombreado aqui nos bolsinhos. Eu tive também uma leve dificuldade. Eu achei só que faltou mais uma etapa de sombreamento na roupinha azul. Sabe? Porque com um tom mais saturado ou com um tom um pouco com uma misturando uma outra cor, assim, para mais escuro ou mais claro? Pelo que eu vejo desse trabalho, muito provavelmente, não tenho certeza, mas é muito provável que essa pessoa, quando pintou essa jardineirinha jeans, ela colocou um azul mais claro e depois um bem escuro para fazer os sombreados do azul. Eu só fui na saturação de quantidade de solvente. Não usei. Porque se você usa um azul médio para fazer o sombreado, você vai precisar carregar mais na tinta. E isso não é muito interessante para pintura em glacê, porque pode acabar desgastando a superfície. Então, se você trabalha com um azul bem escuro para dar os sombreados, você consegue atingir esse contraste mais rápido e sem precisar com muito pouca tinta no pincel, sem molhar muito o glacê. E aí você consegue, assim, aplica um pouquinho, já dá aquela esfumadinha e você já chega rápido no contraste que você quer. Eu vou mudar para o outro para você ver que filma aí na sua mente esse. E agora, olha eu aqui, tô com ele aqui. Você vai falando e eu vou olhando para ele. Você não deu para cliente, não? Você mostra aí na tela, por favor. Quando eu tenho assim os trabalhos assim que eu acho muito interessante para mim, para ter para mim, eu sempre faço 2 biscoitos. Então eu dou um para cliente e eu guardo um para mim. Guarda o outro. Eu já fiz isso algumas vezes, mas não é sempre que tem tempo, né?
Mostra Eu assim, tenho mais ele no aqui. meio. Mostra no meio da tela. Isso. É porque tem um monte de. Aí, Eu tô vendo um monte de comentário das pessoas, sabe? Então, você conseguiu perceber que o outro ele tem um pouco mais de contraste no azul? Áreas hum, mais saturadas no azul, que dá um contraste mais gritante, assim? uhum, E aí é importante você. Vamos mudar para o outro, porque já que você está com ele na tela, a gente consegue uhum. comparar os Ah, dois melhor, fazer os dois ao comparativo. mesmo tempo. Ó, deixa eu aumentar aqui. Tá vendo que ele tá com mais contraste no azulzinho? É, É tá um errado o pouco que você mais fez? forte. Não é errado o que você fez, é errado? Não, não é. Mas assim, é uma questão de opção. É só para mostrar que teve essa diferença. Se você quiser fazer ele mais suavezinho mesmo, beleza, né? Uhum. Mas se o seu objetivo era se aproximar mais, precisava de uma etapa a mais de sombreamento do azul. Hum, entendo. Sim.